Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, bom início de domingão para todos vocês. Hoje é dia 16, sábado, gravo esse vídeo no sabadão, mas sempre vai ao ar aqui no Clube dos Dividendos aos domingos. Vídeo sobre a Itaúsa que eu utilizo, a própria Itaúsa, que é a ação que eu tenho por longo prazo, como cobaia para falar sobre o cenário macro quando nós não temos ali nenhum update, nenhuma atualização sobre os fundamentos da Itaúsa ou notícia. A única notícia da Itaúsa que eu tenho nesse vídeo aqui, pessoal, a gente vai falar sobre a redução, mais uma redução de participação na XP. Vou comentar isso utilizando aqui o artigo da Infomoney, mas as pautas do vídeo serão, pessoal, resumo macroeconômico, tá virando praxe também aqui dos vídeos da Itaúsa de domingão. Então eu, Bruno, sempre estou comentando aí com o apoio da Genial, que agora é parceiro do canal. Temos um escritório físico em Jundiaí, da Genial, então sempre vou falar aqui das cartas da Genial. A gente vai falar sobre o resumo semanal na ótica macroeconômica. Vamos olhar para o fôlego do Ibovespa. A gente também vai comentar aqui sobre os ciclos, vamos rever o ciclo, estamos em setembro, tanto do Ibov como para o Trig 11, né, para as small caps. Vou comentar um pouquinho de small caps, utilizando muito o apoio aqui da nossa curva de juros, tá? Semana que vem, super quarta, corte de juros de 0,50 é o aguardado aqui no Brasil. Vamos ver no Fed, lá nos Estados Unidos, se eles mantêm, é o aguardado, mas quem sabe pode vir aí 1,25 e chacoalhar o mercado. Então semana que vem, pessoal, muito importante, quarta-feira. Vou comentar sobre nossa curva de juros, não sobre a Selic especificamente, e aí sobre o trade do mês, tá? O trade do semestre, na minha opinião, que é a renda fixa americana, e eu vou dar uma ideia aqui do que poderia ser esse trade para você, né? O que seria interessante para esse trade nesse momento, tá? Depois, vamos olhar para petróleo, porque chamou muita atenção, o pessoal chama muita atenção, tá? De olho em Petrobras, de olho em petróleo, Petrobras que também fez parceria com a VEG, preciso fazer vídeo sobre ela, logo no canal vai ter, então já ative as notificações. Minério de ferro, Merchan, no domingão, pessoal, que é o desconto lá na Pro Educacional, parceira do canal para certificações. Se você quiser, por exemplo, ser CNPI, tem 30% da semana do cliente e eu também tenho o cupom, né? O cupom aqui eu vou deixar na descrição para vocês junto com o link. Então quem quiser se certificar é a oportunidade mais barata aí do ano, tá? Itaúsa reduz participação acionária na XP, e aí sim, vamos para a parte técnica, pessoal, que tá um glamour, né? Tá um chuchu. Os aportes estão funcionando. Quem esperou um pouquinho aí entre junho, julho e agosto, tá aproveitando para pegar a Itaúsa 9,20, 9,30, 9,8 especificamente. E eu vou falar dos próximos descontos para setembrão. Certo, pessoal? Sem mais delongas, disclaimer na tela. Sejam muito bem-vindos aqui. Ativem as notificações, porque como eu falei, aqui no Clube dos Dividendos vai ter vídeo da Petrobras logo, da VEG também, mas todos os dias são 2 vídeos por dia e aos domingos, ou seja, no dia que esse vídeo vai ao ar, serão 3. Então temos de manhãzinha, no café, junto com a Itaúsa, depois na hora do almoço e também à tarde. Então ativem as notificações aí, pessoal, e considerem se inscrever quem ainda não é inscrito. Bom, vamos lá. Pessoal, o cenário macroeconômico aqui da semana, olhando para o retrovisor, o que aconteceu, né? Créditos aqui, pessoal, da Genial, né? IPCA de agosto, inflação mensal surpreende para baixo, mas métrica anual continua a acelerar. Então a gente comentou aqui, eu cheguei a falar para vocês a semana passada, se não me engano, ou 2 semanas atrás, no Brasil, utilidade pública é o que há, pessoal. Na minha opinião, não tem melhor setor para se investir. Eu acho que eu comentei naquele gráfico setorial, né, que foi o único índice setorial que subiu na semana passada, quando o Ibovespa teve queda um pouco mais veemente ali. Então, utilidade pública se beneficia do shorteamento, né, da diminuição aí do nosso juro real potencial, já que a inflação está subindo na base anual, que é o IPCA ali mais olhado, estudado para medir juro real, tá? E a Selic está sendo cortada. Então a diferença entre Selic e inflação está diminuindo. Isso é positivo para as ações de utilidade pública, que tem receita e inflação, tá? E custo, muitas vezes em CDI, por exemplo, ou até em taxas pré-fixadas. Então surpreende para baixo, mas a métrica anual, até porque a base de agosto do ano passado, ela teve ali o corte do ICMS, tá baixa, tá fraca, né? Então a base é difícil de se bater. Isso o IPCA, então libera os reajustes das empresas, tá, de utilidade pública. Pesquisa mensal de serviços PMS avança 0,5, em linha com a expectativa, nada a comentar aqui. Pesquisa mensal do comércio PMC, vendas do varejo avançam 0,7, isso é bom, tá? Isso foi muito bom para nós aqui, o varejo que vinha apanhando, começa a ter notícias positivas. Cenário externo, CPI dos Estados Unidos, forte alta nos preços dos combustíveis, volta a pressionar índice cheio. A gente vai falar sobre petróleo, tá? Então esse cara aqui, já trago ele na tela, pessoal, é um pepino. Não só para o Brasil, menos para o Brasil até, porque temos aqui agora uma produção de petróleo exemplar,
a maior da América Latina. Compartilhei aqui também com vocês no clube. Então, o Brasil hoje já produz muito mais do que o México. Então, nós temos capacidade aqui, mas olhando para a Europa, para o velho continente, quem apanha mais de um petróleo subindo é o velho continente. Então, me parece muito claro aí, tá? A gente long em emergentes, comprados em emergentes, talvez aí quem acha interessante equities nos Estados Unidos, pode estar por lá também, que não cai por nada, né? E short em Europa. Tá? Eu vejo, pessoal, hoje os principais trades sendo, tá, pela desconfiança, short em euro. Tá? Você até pode ir comprado em dólar, tá? Mas comprado em dólar muito por causa da renda fixa. Então o melhor trade para mim é comprado em renda fixa. Título Tesouro, ainda não bonds, TLT, por exemplo, ETFs. Tá? Porque ainda os juros podem subir mais 0,25 e você não vai pegar o fundo, até próximo do fundo, mas não muito próximo. Então acho que legal títulos de tesouro americano para 20 anos, para 10 anos, para 30 anos, seja qual for, mas você não precisa segurar até o final. Tá? Você segura por 2 anos, carrega esse juros de 5,5%, 6% ao ano em dólar, tá? Que é muito maior do que o 13,25% e agora 12,75% a gente espera logo em real. Tá? E depois, daqui a um ano, ou quando o Fed começar a baixar juros, você vai lá e vende mais caro do que você comprou, porque quando cai os juros, aumenta o PU, eu vou falar o preço de cada título. Então você ganha no trade, ganha também no yield, né, no carrego. Mas falando de petróleo, pessoal, esse cara é um problema, porém, contudo, entretanto, está em resistência minha. Então, para o petróleo, pessoal, eu já não tenho tanta expectativa de alta assim para a semana que vem. E, sinceramente, eu nunca aposto de maneira muito acelerada contra o Tio Sam. Esse cara que é ruim para o Tio Sam também, para os Estados Unidos. Então, deve aparecer, pipocar alguma notícia aí envolvendo Irã, Venezuela, algum acordo, né? Novos entrantes no mercado, nova oferta no mercado. Eu acho que o fluxo de notícias para petróleo agora vai ser dovish. E não, dovish que eu falo é vendedor e não comprador. Porém, esse é o meu viés em achômetro, pessoal. Tá? Não tem nenhum indício ainda. Todos os indícios, todos os gráficos, eu também já compartilhei aqui, mostram uma reserva norte-americana lá embaixo, o governo americano voltando a comprar, então ele é mais um concorrente aí do mercado, pressionando a demanda, tá? E nós temos estoques estratégicos dos Estados Unidos nas mínimas de 40 anos, então assim, nada, e a demanda por combustíveis, por gasolina em all-time highs, né, na máxima histórica, então assim, nada corrobora, pessoal, para o petróleo descansar. É Brunão achando que esse cara aqui é mais manipulado do que precificado por oferta e demanda, a manipulação dele deve vir para baixo. Seria o meu chute aí. Então, eu tô tomando cuidado aqui. É positivo o petróleo ir para baixo para Petrobras, mas você nas Junior Oils aí, eu acho que o rally está próximo de um fim aí no curtíssimo prazo. Certo, pessoal? Acho que nós temos aqui o PPI americano surpreende para cima, então preço do produtor e o preço para o consumidor para cima. Vendas no varejo, pessoal, muito acima. Tá muito acima. 5 vezes acima do que estava esperado. Então aqui joga o dólar para cima, o euro para baixo, mesmo com a Lagarde subindo 25,25 lá na Europa. Tá? Produção industrial altista dos Estados Unidos, confiança vem abaixo das expectativas, mas a produção veio acima, então dados mistos, porém mais para cima do que para baixo no quesito atividade econômica. Tá? E a Lagarde aumentou 25, mas parece ter sinalizado, tá, na sua comunicação que chega. Não vai ter mais alta. Tá? E aí o euro, mesmo com os pontos 25 a mais que a Lagarde deu, despencou, pessoal. Despencou, talvez pelo sinal que a Lagarde deu, que chega de alta, mas também pela perspectiva de que, talvez você apertou demais a política monetária, porque a Europa já vê, tá, uma recessão mais próxima do que, por exemplo, os emergentes e também do que os Estados Unidos. Tá? Então, de olho no calendário econômico para a semana que vem, porque decisão do Fed, pessoal, vai impactar muito o dólar. Tá? Sem dúvida nenhuma, a nossa aqui é quase que um não evento, creio que seja 0,50, todo mundo está acreditando nisso. A grande dúvida é se na próxima, a última do ano, vai vir em 75 ou 0,50, mas me parece que para essa é 0,50. E o Ibovespa, pessoal, na parte quantitativa, o que nós temos aqui no Market Breadth? Tem dúvida sobre esse indicador? Link na descrição, um vídeo meu aqui explicando como utilizá-lo, tá? O que nós temos no Market Breadth? Tivemos, né? Um único desconto, uma única média de desconto e já foi suficiente para o Ibovespa fazer fundo. Tá? Então, eu, Brunão, achei legal.
fui beneficiado. Pessoal, diversos erros aqui eu coloco para vocês, né? De só vocês revisitarem os vídeos antigos de uma ação específica, você vai ver ali que, poxa, errei em diversos alvos. Mas nesse quesito de aporte e intensidade, eu fiquei contente com a estratégia que eu adotei em junho, julho e agosto, de só comprar por ordem limitada. E estou sendo startado, né? Fui executado, tá? Recentemente, semana passada, em diversas ações por isso. Porque eu acabei guardando um dinheirinho nessa alta recente que o Ibov deu. Aí do 123 ao 115, muitas das minhas ações para Previdência, por exemplo, tocaram em ordens limitadas. Então eu especulei que o mercado iria cair, acabei sendo beneficiado. Poderia ter sido um erro grotesco. Tá? As ações poderiam ter voado e eu deixado de comprar e sentado aqui esperando no ponto de ônibus. Tá? Mas esse desconto, pessoal, digo que talvez não seja o último, tá? Porque ele foi muito raso. O Ibovespa pode, sem problema nenhum, voltar ali para o 114, 112 e ser a melhor oportunidade do semestre, como foi, por exemplo, como está sendo o 115. Beleza? Então, deixar claro para vocês que o desconto pode acontecer novamente. Se o mercado dá essa brecha, pessoal, não tem bola de cristal. Mas na parte quantitativa, a gente tem fôlego para subir e já há fôlego para voltar a cair. Então, é uma semana bem, vamos dizer assim, 0 a 0. Nenhum grande protagonista aqui. De olho no petróleo e no dólar seriam os dois grandes blocos aí de fluxo para a semana. Já no ciclo econômico, no ciclo técnico aqui, pessoal, nada a comentar, né? Então eu ainda tenho os descontos mais abruptos, assim, no 113.700, no 112.885 para o Ibovespa à vista, tá? E alvo para essa subidinha que já está mirando aqui, 125.360. O desconto que eu falo para vocês que pode voltar a acontecer, pessoal, tá no 113.700 no Ibovespa à vista e no 112.800. O alvo, caso esse desconto não ocorra, 125.360. Tá? Então, olhando para o cenário aqui de 2016, está muito mais parecido com esse. Tá? Por isso que está verdinho por hora aqui esse cenário. Então, para quem está otimista, é o último mês, é o último trimestre, é o último ano de desconto, pessoal. A gente tende a iniciar a tendência de alta. E aí, nesse cenário de tendência de alta, que é o meu cenário base, só não tão rápido assim, em 1 ou 2 meses já invadimos o 125, por exemplo, você não tem por que diminuir os aportes em ações. Como o mundo está muito idiosincrático, o Brasil está muito bem conectado, muito bem aqui precificado, pessoal. Acho que o Brasil não está mais descontado como estava em 102, 99, 111, por exemplo, 106, mas está justo, tá? Por quê? Porque a gente percebeu, tá? Principalmente com preços de commodities, tá? E a estabilização do câmbio e a reabertura da China, que as nossas blue chips tendem a estancar a queda dos lucros que elas estão colhendo do ano passado. Tá? Todas as empresas estão recolhendo lucros menores, as que importam para o Ibovespa, Gerdau, Vale, Petrobras e por aí vai. A gente pode ter, com a reabertura da China e com os preços de commodities atuais, o terceiro TRI e o quarto TRI voltando a aumentar lucro versus o trimestre anterior, talvez versus o ano anterior, dessas empresas blue chips. E aí o PL da bolsa, o preço-lucro desce, tá? Porque a gente ainda tá consolidado e isso é favorável aqui para esse cenário de expansão, que o mercado corre atrás para precificar uma volta do aumento dos lucros dessas empresas importantes. Já no campo das small caps, pessoal, cautela, acho que tem desconto ainda para acontecer, tá? Ela que foi para o cenário vermelho, que não era o meu base era o amarelo superior. Agora eu acredito que tem chão aqui as small caps de maneira geral, para ceder até os 35,94, mas a melhor oportunidade já começa, né, no Trig 11, por exemplo, já começa, na minha opinião, a partir dos 39 aqui. Tá no 41,20, 39,98 já é desconto, tá? E aí o desconto máximo seria os 35,94. Aqui, isso eu falo porque tenho a expectativa que curva de juros tá muito mais conectada aí com o Fed Funds, com o gringo, tá? Com o que está acontecendo no mundo e não muito com o Brasil. A curva de juros pode abrir um pouquinho, tá? Um pouquinho de risco global aqui fazendo essa curva de juros abrir e as small caps de maneira geral, tá bom, pessoal? Não são todas as small caps, mas o índice Trig 11, talvez o Small 11 para quem trade ETF, ele pode ceder um pouquinho enquanto o nosso juros chega até no máximo aqui os 11,25, 10,75, 11,6 aqui, tá? Aí sim a gente volta a ceder. E é justamente nessa volta de fechamento da curva de juros, pessoal, é que eu vou olhar para o Ibovespa e vou
cravar, ou vou pelo menos especular de maneira mais forte que estaremos aqui, ó, tá? Estaremos no rompimento da consolidação. Enquanto essa curva de juros está estabilizada muito acima do nosso topo histórico, que está lá em 8,75, né, lá em julho de 2021 aqui, eu ainda acho que o Ibovespa está justo, tá? Precificado aqui nos 123 ao 114, 123 ao 116, 123 ao 112, 114 ali. Eu acho que está bem justo a curva de juros estancando aqui, ficando lateral. Se a gente fechar, tá? Aí sim eu vou olhar para o Ibovespa e vou falar, pessoal, é o último momento de desconto. Bom, falando de gráfico importante, esse gráfico aqui é legal, pessoal, porque do lado esquerdo temos o TLT, que é um ETF negociado na NYSE de títulos do Tesouro Americano de 20 anos. Tá? Esse cara está caindo porque ele negocia bonds, ele é atrelado ao preço unitário de bonds. Conforme esse à direita, que é o yield, que é o juros, yield de 10 anos americano, abre, conforme ele sobe, abre, como queira aí o termo, esse daqui da esquerda cai. Natural. Tá? Qual que é o melhor trade que eu vejo para você não, em vez de comprar o TLT agora, que o Fed pode subir mais 0,25 e essa curva pode abrir ainda mais, com a economia americana não esfriando, comprar esse cara agora não necessariamente para o curto e médio prazo é legal. Ele tem chão para cair se o Fed de fato subir 0,25, se a economia americana de fato não parar de aquecer, tá? Não esfriar. Beleza? Então o timing desse aqui eu acho que não é tão robusto, tão legal. Agora, qual ativo que você especulando que a economia americana pode ficar quente por 1 ano, por 2 anos, não tem problema nenhum, até por 3 anos, tá? Mas que em algum momento ela vai esfriar e o Fed vai ter que cortar juros, minimamente que seja, pessoal, 0,50, 1%, 2%, tá? Que o Fed corte. Qual ativo você pode especular hoje em que o tempo te remunera e não necessariamente você vai perder o valor inicial investido? Porque você especula que em algum momento numa economia já esfriando, o Fed corte juros. É o Tesouro Direto americano. Tá? É o famoso Tesouro Direto. Então, comprar o Tesouro Direto americano, para mim, é o melhor trade. Você pega um tesouro de 20 anos, por exemplo, compra ele em 2023. Não é recomendação, pessoal, mas é o que eu penso hoje ser o melhor trade. Não é ouro ainda, não é o TLT, não é emergentes, não é commodities. Tá? Eu vejo que é renda fixa americana. Porque você vai comprar um título de 20 anos, por exemplo, vai carregar até a economia americana desaquecer, certo? Em algum momento ela vai desaquecer, certo? Aí você carrega durante esse tempo, você não sabe quanto que é, se é 1 ano, se é 2, você vai carregar sendo remunerado a 5,5%, 6% ao ano já, certo? Você carrega esse cara com essa remuneração em dólar. Tá ótimo essa remuneração para os emergentes, né? Para um brasileiro, por exemplo, tá ótimo. Você vai levar ali um investimento em dólar sem risco, porque a impressora está lá. E aí, quando o Fed cortar os juros, você já pode decidir, falar, pô, quero vender o título. Ó, você vende, tem liquidez. E aí você provavelmente vai ganhar uma grana também na venda em relação ao preço de compra, porque quando nós tivermos a queda dos juros, que não é necessariamente a curva de juros, mas de fato o Fed Funds, tá? Quando cair o Fed Funds ou fechar a curva de juros aqui, esse cara vai subir. Porque o preço do título que você comprou vai subir. Está subindo. Tá? Então você ganha no trade, no ganho de capital e no carrego. Esse yield de 5,5% em dólar, pessoal. A última vez que nós tivemos a oportunidade de ter um yield nessa pegada em dólar foi em 2006. Tá? Então faz mais de década que a gente não tem oportunidade. Quase 2 décadas aí. Tá? Então eu vejo esse o melhor trade nesse momento. Tá? Não é ações, na minha opinião, de nenhum país. Tá? Não é commodities. Eu vejo que é renda fixa americana. Tá? Por isso que eu estou um pouco cético aí com o Ibovespa também em setembro já acelerando. Pode acelerar? Show de bola, não tem problema. Já retraiu o suficiente ali para eu falar, pô, podemos já romper máximo. Tranquilo. Mas eu ainda fico com o pé menos no acelerador, nas compras, por exemplo, em ações, por isso. Porque eu acredito que o melhor trade está aqui, ó. Eu não acho que isso não vai voltar tão cedo. Tá? Não vai acontecer de novo assim tão rapidamente. Um Fed Funds a 5,5 podendo ir a 5,75, a 6. Imagina, que loucura. Então, eu queria só expor para vocês, pessoal, esse é o principal trade macro. Finalizo aqui o macro com o minério de ferro, que também, na minha ótica, pessoal, chegou numa máxima aqui. Tá? Pro mês, então é importante aqui, eu também, se estivesse posicionado no setor, diminuir um pouco a mão, tá?
na expectativa de um minério de ferro lateral. É o meu salário base para o ano. E confesso, acima do 123,65, que é o último alvo para o ano e foi tocado na semana, pessoal, e eu começo a errar o minério de ferro durante os 9 meses aí desse ano aqui. Perdão. Foi a commodity que não me deu problema no salário base, né? Agora eu começo a errar. E sem problema falar para vocês, começo a errar. E vou dizer, quem tá com o copo meio cheio para Vale, para o minério de ferro, pessoal, tem argumento. Tem os investimentos da China em ferrovias, que eu comentei aqui já no último vídeo da Vale, ou penúltimo. E nós temos, pessoal, em 2022, um topo com China fechada, feito lá em $160 a tonelada. Tá? E 2023, China aberta, estamos falando de $121, $123. Então, tudo bem, eu erro e falo, pessoal, faz sentido. Tá? A China está aberta. Então, aqui estão as avenidas de crescimento para o Ibovespa. Tá? Esse petróleo estabilizando, esse minério ainda subindo. China com um fluxo bom de notícias. Tá? Europa eu não vejo fluxo interessante de notícias. E Estados Unidos eu me interesso por renda fixa. Então, se tivesse que dividir blocos, seria ações e emergentes, tá? Com um peso ali de 5. Renda fixa americana com peso de 10. E se eu quiser especular, short Europa, com peso de 0,25, sei lá, um peso menor do que em ações emergentes, tá? Porque shortear é sempre caro, sempre difícil. Você pode usar Forex, euro, por exemplo. Acho que o euro vai para baixo da paridade, tá? É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Então, acho que esses são os principais trades do resumo macro que eu tenho para fazer um merchan para vocês, pessoal. Quem quiser se certificar, aproveita. A Pro Educacional é parceiraça do canal. O Paulo, que é o CEO lá, é um puta de gente boa. Então, sempre recomendo para vocês que querem fazer os preparatórios. Quem quiser ser, por exemplo, CNPI, a prova é chata, é um pé no saco. Tem que fazer preparatório porque é decoreba. Então, aproveitem aí a oferta da semana do cliente, 30% off. E eu também tenho um cupom que você pode barganhar lá, um combo ali de cupons nessa semana importante. Links na descrição com o cupom e também com o site da Pro Educacional. Beleza? Pessoal, Itaúsa, falando dela, reduziu mais um pouquinho da participação na XP, nada de novo no front, reforça a caixa, aquela velha máxima. Ela então agora passou a ter 2,7% do capital da XP, tá? 1% do seu capital votante. A estratégia, o que me parece, é cada vez mais rumar para o zero, né? Rumar para o zero e vendeu bem, vendeu a XP a R$ 123,59, pessoal, vendeu muito bem. Tá? Então, um belo trader também, pessoal da tesouraria da Itaúsa. Acho que estou contente como investidor, vejo que a Itaúsa vai querer focar, né, em empresas mais conectadas ali com utilidade pública e consumo, no caso de Alpargatas e Dexco. Tá? Ir para o setor financeiro além do Itaú, não vejo ali tão estratégico mais. Tá? Ter posição na XP, um miudinho é legal? 1%, pessoal, pode ter sido o final das vendas? Pode, tá? Mas estou contente com todas essas vendas e no timing que foi feito, tá? Foi no mercado de alta, isso é muito legal. Bom, Itaúsa, pessoal, aqui estamos falando da Itaúsa na base mensal, na base semanal, tá? Até deveria ter colocado aqui a base mensal primeiro. Então, começando com a base mensal, pessoal, ela beijou os nossos descontos aqui, a região que é de aporte meu, certo? Que é a pintadinha aqui, região da reforma da Previdência. Então, ela foi resistência de 2020 até 2023. 2023 rompeu. Então, aqui para mim é minha região de aportes, seja holder, seja também por ordens limitadas, tá? Qual que é o próximo grande aporte de ordem limitada? 8,40, 8,29, tá? Então, esse gráfico mensal está bem comportado. Quando a gente olha no semanal, também está bem comportado. Assim que nós adentramos aqui na zona de desconto, por mais que tenha sido um candle feio, já reboteamos na compra no azulzinho. Então, eu tenho agora o 9,8 continua, pessoal, mais o 8,65, o 8,40 e o 8,29. Tá? São os pontos de ordem técnica. O que serve essa ordem limitada, que está cadastrada já? Por que serve essa região aqui? Ó? Como eu já fiz o meu aporte de setembro, vamos supor que em outubro a Itaúsa esteja nessa região cinza ainda. O que eu vou fazer? Se ela estiver nessa região cinza, mas não tocando ou ter tocado um ponto técnico, uma ordem cadastrada aqui, ó, o que eu faço? Eu diminuo essa ordem cadastrada, o montante de ações que tem lá, e eu aumento o meu aporte a mercado do mês. Tá? É só isso. Essas zonas aqui pintadinhas, elas só falam para mim, Brunão, aporta mais. Tá? Se não deu por ordem limitada, diminui um pouco as ações na ordem limitada e aumenta no mercado no seu aporte do dia 10 aí, que cai o cascalho para você. Então, se em outubro a Itaúsa estiver navegando aqui
no negrito, show, eu vou aportar mais, independentemente se vai ser em limitada ou se vai ser a mercado, tá? E eu só me desfaço da Itaúsa acima dos R$10, pessoal. Hoje temos aí 10,2 como alvo, mas eu não vou me desfazer ali não. Vou me desfazer, caso eu tenha a sorte, o privilégio ali, 10,70, 10,87, 11,26, 11,51. Certo, pessoal? 25 minutos de vídeo aí, quem ficou até o final e aguentou, deixa um comentário, me perdoem. Acabei falando bastante sobre commodities, mas é um momento bem interessante, pessoal, que na minha cabeça tá claro, renda fixa americana é o melhor trade, tá? Não sei pra vocês, deixem um comentário aí. Eu fiquei de gravar um vídeo específico dos Estados Unidos, mas a semana foi corrida pra mim. Quem tem obra, vocês imaginem aí que é sempre uma dor de cabeça. Mas em algum momento eu vou gravar um vídeo desse, tá? Pra comentar sobre essa ideia minha. Se vocês tiverem dúvida, mandem e-mail e tal. E deixem nos comentários também qual que é o seu trade do semestre. O que você está olhando para esse semestre, que você está olhando para o curto prazo e médio. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.